Bem, o livro Conversando com Você. As relações humanas servem para a autorrevelação, não para a autossatisfação. As pessoas, especialmente os verdadeiros amigos, são espelhos nos quais começamos a descobrir-nos. H.F. Weckley. Pessoas. Que tipo de pessoa é você? Pessoas existem de todas as raças, em todos os povos, com crenças, virtudes, defeitos e características distintas. Cada uma delas em sua singularidade, dentro de um mundo marcado pela diversidade. Algumas se destacam pela inteligência que possuem, outras por terem hábitos exóticos, pelo dinheiro e sucesso, pela bondade e heroísmo, algumas pela beleza, numa sucessão infinita de tipos e de personalidades. Se o nosso mundo é rico pelas belezas naturais e pelo nível de inteligência que o homem já foi capaz de desenvolver, mais rico ainda é pelo que vai no interior de cada ser humano altruísta e fraterno, de cada homem sábio que utiliza o seu saber para enaltecer e preservar a vida. Cada ser é um livro com algumas páginas escritas, que nos permitem, nessa leitura, conhecê-lo, e com páginas em branco a serem grafadas. Cada um com experiências pessoais, vivências distintas, visões de mundo muito próprias e particulares, que nos permitem, na vida de relação, realizar trocas e crescer juntos. Se muitos de nós temos problemas com certas pessoas, pode até ser que elas sejam as responsáveis por alguns desses atritos. Como podemos ser nós mesmos os geradores desses desentendimentos? O fundamental é estarmos abertos para descobrir e assumir a nossa responsabilidade, nossos erros e acertos, nos melhorando e ajudando o outro a se melhorar. Às vezes dizemos que vivemos melhor sozinhos e que não precisamos de ninguém. Será mesmo? Estar sozinho é uma coisa, e ser sozinho é outra totalmente diferente. Temos necessidade de pessoas para amar, conversar, rir, chorar, caminhar ao nosso lado, compartilhando a vida e tudo de bom que ela nos dá. Mudar a vida, alterar o destino, descobrir sentimentos novos, tudo isso podemos conseguir juntos, unidos às pessoas que gostem do nosso jeito de ser. É preciso que a recíproca seja verdadeira, que saibamos dar afeto, aproximando-nos daqueles que tanto consideramos e abrindo-nos para conhecer novas pessoas e estabelecer novos laços. Se pessoas são presentes, como alguém já disse, que saibamos ser-o na vida delas também, tornando-nos uma agradável e renovada surpresa a cada dia. Se tudo isso acontecer, todos nós juntos sairemos ganhando, fazendo da nossa vida um presente constante para Deus. Normalmente, são os anfitriões que fazem a prece, né? Vamos lá. Senhor Jesus, vamos fazer. Eu tenho muita dificuldade de fazer, porque eu não falo com Jesus, nem com Deus, de uma maneira tão assim, formal, feito vocês normalmente falam. Eu converso com ele, eu brigo com ele, a gente tem uma intimidade muito grande. Então, quando me acontece a coisa boa, eu digo, meu Deus, mas Jesus, eu não acredito que você fez isso para mim. Foi bom demais. Então, eu falei, eu vou fazer minha prece do meu jeito. Não, desse jeitinho mesmo que a gente quer. Porque esse texto que você leu hoje, Regina, ele tem tudo a ver com o nosso estudo, que nessas páginas em branco, a gente consiga escrever tudo isso que a gente está aprendendo aqui. Então, que Jesus, que os nossos amigos espirituais, que eles nos guiem, nos auxiliem, para que a gente consiga colocar, não só escrever isso nessas páginas, como colocar isso no nosso coração. O estudo de hoje vem enriquecer ainda mais tudo isso que a gente está aprendendo. Muito obrigada, Jesus.
por vocês estarem aqui, para a gente estar quebrando a cabeça junto, e nós vamos chegar lá, nós vamos melhorando, 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 melhorando a cada dia, a gente vai conseguindo. Que assim seja. Muito bem, nós estamos aí, então, né, no capítulo 13. Os infortúnios ocultos. Não saiba a vossa mão esquerda, o que é a direita, né? Os infortúnios ocultos. Item 4. Nós vamos ler o item 4, o item 5, não, item 4. Termina no 4. Uhum. Esse item 4, ele se embasa naquele versículo para o item 2. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar. Jesus estendeu a mão, o tocou e disse: Quero ser curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe, então, abstente de falar dito a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferecer o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Nós estamos estudando sobre o fazer o bem sem nenhuma ideia de interesse pessoal, né, de contrapartida. Né? Era esse o nosso compromisso da semana passada. Aí ele continua lá no item 4 com os infortúnios. Vamos. Primeiro, eu vou falar duas palavrinhas que estão aqui, gente, porque eu não sabia o que que era, pode ser que alguém também não saiba. Grabato é cama, é Leito leito miserável. bem miserável. Cárcere. É um cárcere. E mansarda é um casebre, uma casinha bem simples, bem pobrezinha. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, os dos que jazem sobre o grabato sem se queixar. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Quem é essa mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde, sem dúvida, é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família, cercada de crianças. A sua chegada refugia alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo que destina aos seus protegidos. Ele recebe sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial.
católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Porque se faz acompanhar da filha, para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar às mãos alguma coisa para que dês a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa. Em casa é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância, leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora, não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. Alcione, tudo bem? Tudo bem, gente. Boa noite. Oi, Alci. Boa noite. A turminha da Beijo. família, tá? Aí, Hello. Cria, vale a regra. Tadinha, deve fazer a prece. Foi a prece, o comentário. Não, eu acho que está dentro do mesmo espírito, ela conseguiu aprender aquilo que Jesus ensinou, de não saiba a mão direita, o que deu à esquerda. E ela está fazendo, ensinando aos filhos, igualzinho vocês fazem com os evangelizandos, né? Eles são os filhos que vocês fazem acompanhar naquilo que vocês já aprenderam. O que mais que eu percebi disso aqui? Alcione é o capítulo 13, item 4. Tá? Eu encontrei aqui, obrigada. É muito aquele das pessoas individuais, porque é muito fácil quando acontece uma catástrofe, que todo mundo se mobiliza, né? Não, o que ela fazia está relacionado com as Com pessoas as pessoas que ela pelo visitava. infortúnio, oculta Que ninguém vê. Que nem ninguém vê, que ela vai atrás procurando uma por um. o infortúnio é do outro. Porque quando tem, né, alguma catástrofe muito grande, Todo mundo mobilizar mobiliza. todo mundo é muito fácil, porque o sentimento coletivo é muito grande. Mas agora procurar uma pessoa que está ali naquele cantinho, assim, sem que ninguém saiba, e que você vai lá de uma maneira anônima, sem, né, ficar fazendo alarde nenhum, é um trabalho maravilhoso, A lição de humildade, né? de humildade. Regina, está fria em você? Não, Que é comunidade, né? não. Não? Eu, Bom, você falou que ia comentar, agora Não, vai. Tá. Diga. eu grifei aqui que eu achei tão bonita essa frase aqui, né? Que é Kardec, né? Esse texto? Ou é Esse texto de Kardec. É de Kardec. É. Quando ele fala aqui, né? No segundo parágrafo, lá no finalzinho. Traz o de que necessitam, né? O alimento, o agasalho, o remédio, o que for. Mas condimentado de meigas e consoladoras palavras que fazem que os seus protegidos não são profissionais da bendicância. É aquilo que a gente comentou outro dia, né? Quando a gente fizer alguma coisa, independente de ser para quem é mais pobre financeiramente, independente. Quando a gente fizer alguma coisa para alguém, a gente junto com aquilo que a gente está fazendo. Junto no sentido do pensamento positivo, né, da doação, Se entregar. se entregar realmente, né? A doação
despretensiosas, sem ter segundas intenções, ser junto com aquilo que você está fazendo, né? Que é a lição que ela deixa para nós aqui, né? Ela ia junto, né? Não dava só alimento, entregava, mas ela deixava uma palavra consoladora. É a mesma coisa quando a gente está nesses sinais aí, né? Sinais. Você dá lá um dinheiro, seja, né? Mas se você puder falar uma palavra, né, de bom dia, sei lá, alguma coisa que você possa fazer para aquela pessoa, além daquele dinheiro, eu acho que isso faz muito bem para quem recebe, né? Eu presenciei muito isso quando a gente estava saindo para entregar pão, né, no sábado. Às vezes, até mais vezes, foi na praça da estação isso. Alguns recebem, outros não querem, mas tem uns que te procuram para falar. Você vê que eles têm a necessidade de desabafar, de falar, e a gente faz o papel meramente de ouvinte, né? Às vezes troca uma palavrinha e tal, mas você vê que a pessoa precisa de falar, de falar, de falar, de falar. E é necessário na hora dele, né? Às vezes, além do alimento, né? Às vezes o dia todo. E acaba que a gente aprende, né? Porque você escuta ali várias histórias. Eu achei interessante, talvez eu tenha até entendido errado, mas na hora que fala que as pessoas que recebiam nem decoravam, né? Então, a humildade delas, né? Elas saberem que estavam recebendo, né? Uma ajuda, mas por necessidade, não por malandragem, né? Achei isso legal. E a maneira tão gentil com que a senhora entregava, não deixava Não os se ofendia. sentirem Não, ofendidas, né? porque às vezes você vai dar uma coisa para alguém. Humilhada. Pode ser humilhada. Isso também acontece na rua. Às vezes a gente chega para entregar alguma coisa em um local que há pouco tempo atrás alguém passou antes e entregou também comida. Eles falam, não precisa não, que a gente já recebeu. Né? Se tiver essa maldade de querer pegar aquilo como gula, né? Com medo de, vai acabar aquilo, eu quero ter outro, né? Eles falam, não, pode seguir e dar para outras pessoas, que aqui a gente já tem. Então, isso também deles. Né? Esse texto de Kardec tem alguns estudiosos que dizem que é uma história, né? Ele pegou essa história para contar para poder ele mesmo fazer, né, esse trabalho de contar essa história para poder exemplificar o que estava anteriormente dito. É um exemplo. Né? Dentro dessa história, naturalmente, tem figuras assim, hipotéticas, né? A mãe com a filha, as pessoas que estão lá, certo? Mas a mensagem que ele traz, na verdade, é que esses infortúnios ocultos, eles estão em qualquer lugar. Não importa nem a classe social que eles têm, que eles estejam. Os infortúnios ocultos são aqueles que não transparecem. E muitas são as pessoas de boa classe social que não que passam por infortúnios. Situações morais, situações, né, de desespero, qualquer situação que leva o indivíduo a uma necessidade. Então, ele colocou num sentido figurado tudo isso. Né? E outra coisa, quando ele fala com a mãe, ela fala, mãe, com a filha, né? Então, o que que você tem que você pode dar de si e não daquilo que eu te dou para você dar. Então, ele está nos ensinando também outra coisa aí nesse sentido, que não é uma repetição apenas ou uma cópia, ou aquilo que a gente tem, né? Busca nos outros para poder trazer as colocações, ou até mesmo fazer alguma coisa, né? Isso tem valor para os outros, mas para a própria pessoa que faz, não. Porque não é mérito dela, ou seja, ela não traduziu aquilo num processo de conhecimento ou de construção interior. Então, o que ele está mostrando aqui é toda essa necessidade de construção interior. Uma construção silenciosa, que ninguém saiba, né, o que os outros estão querendo. Esta é uma ideia de alguns companheiros que já trouxeram essa ideia em isso. Outra ideia é
de que ele mesmo, Kardec, era desse jeito. Porque Kardec ele fazia muito pelos camponeses, pelas pessoas que não tinham condições. Ele ia, visitava, conversava, levava o sustento, né? Isso era uma rotina dele, né? Ele não foi somente um indivíduo que ficou assentado numa mesa, conversando com médiuns e fazendo escritos. É uma prática comum. E isso a gente vai ver em alguns escritos dele, escritos da Revista Espírita e escritos de obras póstumas. Agora tem muito mais coisas aparecendo. Mas quantas vezes ele atendeu a pessoas que ele sabia que estava necessitado, então ele ia lá, pegava o trem, ia de carroça, de charrete, dava um jeito, ia até lá, atendia aquela pessoa, conversava com ela sobre o espiritismo, trazia ideias, né? Então, é uma história da aplicação da sua própria vida, certo? Ele não era um indivíduo só da caneta, ele era um indivíduo da ação. Essa é uma situação. São essas duas situações. Eu vejo aí como realmente um exemplo, né? Seja da sua própria vivência ou da história que ele trouxe, desse esforço que nós temos que fazer em qualquer circunstância que fizermos o bem, que ele fique silencioso. Não há necessidade de sair alardeando, eu fiz isso procurando, fiz isso. Não? Como se a gente precisasse que as pessoas aprovassem aquilo que a gente faz. O que aprova é exatamente a consciência. Então, é esse dar de si mesmo, né? Em qualquer situação que nós nos encontremos. É lógico que aqueles que têm carência material, nós vamos atender com a carência material. Aqueles que têm carência de outros sentidos, nós vamos atender dentro daquela carência. Aquilo que nós pudermos Às fazer. vezes é só conversar, né? É. Como você está Às falando. vezes é só conversar. Às vezes é só um abraço. Como eu já vi acontecendo, né? Como uma pessoa quis dar um abraço e deu um abraço, no outro dia ela estava curada. Curada de um processo no útero que estava complicado. Eu era solteiro ainda nessa época, né? Era estudante. Eu vi isso acontecer, né? Então, às vezes, é só um abraço. Mas dá com tanto carinho e não contou isso para ninguém, apenas abraçou, né? Então, contou isso com tanto carinho que uma pessoa simples, sem cultura, e simplesmente quis dar um abraço, né? Foi o meu tio na minha mãe. Ele queria dar um abraço na minha mãe, porque ele sonhou com. Então, ele só pediu que levasse ela lá. Aí eu levei, ele deu um abraço, e minha mãe teve um processo de. Não sabemos se foi um aborto, né? Espontâneo, ou se foi algum mioma no útero, e realmente ela não teve mais nada, nenhum sangramento, nem nada. Sabe, foi um abraço que ele deu. No dia seguinte, ela expeliu um coágulo grande. E é isso, é oculto. Ninguém ficou sabendo, só eu e ela, né? E agora vocês? Agora vocês, ela já desencarnou também, agora Não. pode contar, né? Não tem problema não. Mas são esses Ele- exemplos que às vezes são tão simples, Isso que você está não falando, tão que às vezes grandes você vai dar coisas, a comida, eles querem, não precisa da comida mais, querem conversar. mas é fazer o bem, tá? Fazer o bem indistintamente. Esse exemplo que ele nos deu mostra uma carência. Mas quem era carente? Eram pessoas, como ele diz aqui, que não eram mendigos de profissão, profissionais de mendicância, né? Era um momento, né? Era um Questão momento de cada da um. privação. A mulher não devia trabalhar, na história, né? A mulher não devia trabalhar, o marido estava no hospital, não Alguém tinha como. precisava de sustentar, né?
Então, E ela deixa ler, claro, né? Não importa a religião. não importa a religião, não importa a situação, não importa a pessoa. Quer dizer, outra coisa que ele diz, se nós vamos atender as pessoas, atender no sentido material ou né, moral do indivíduo, tem exigências que ela se torne espírita. É tem bem interessante o comentário que você fez na interpretação aqui. Os infortúnios, realmente, eles não estão dirigidos única e exclusivamente a um povo, a uma classe social. Todo mundo realmente tem fortuna. O rico, o pobre, o branco, o preto, o índio, todo mundo tem, cada um tem uma necessidade diferente. E vamos dizer que você perceba num amigo que está passando por um infortúnio muito grande, que a pessoa está destruída moralmente, não dá conta de se arrumar, de levantar da cama. Essa postura também da simplicidade nossa para irmos atender aquela pessoa, levar uma palavra de carinho, tem que ser também sem essa ostentação. Eu não vou me vestir para a festa, toda arrumada, toda maquiada, para ir lá uma pessoa que está passando um infortúnio danado, que às vezes se olha no espelho e só enxerga desespero. Aí você chega lá todo arrumado, todo perfumado, isso pode até causar assim, um desconforto naquela pessoa, né? Então, independe de onde a gente vai se colocar, né? Tendo essa conotação, Vilma, eu vejo também assim, não violentar consciências. Com certeza. Entendeu? É. Né? Não violentar consciências. Se o indivíduo tem suas crenças e tudo, você pode dar até a sua colaboração, né, certo? Mas não violentar consciências, sem exigir ou se tornar ou se colocar em situação superior. Basta dizer que na história, quando está aí dito que a atendida, né, foi lá vender algumas coisas, né, ela diz, não conte nada a ninguém, certo? Nesse sentido, como dizia Jesus, vai e não fale nada a ninguém. Não me Esta semana aconteceu comigo uma coisa interessante. Uma prima minha que se encarnou recente, eu sonhei com ela. Uma coisa muito nítida. Eu acho que eu tive um encontro com ela durante o sono. E eu passei a semana inteira dizendo, eu preciso ligar para o Aécio, para a Zélia, são os pais. O Aécio é que é meu primo. Eles são extremamente católicos. Mas eu queria ligar e contar. Sonhei com a Simone. Me pareceu que a Simone estava querendo mandar um recado para vocês, de que ela está muito bem. E com a mãe, foi a mãe que atendeu o telefone. E a mãe, então, é muito católica. Contei para ela falou, mãe, muito obrigada, tenho certeza que ela está bem, mas eu não entrei na conversa de espiritismo, mas ela sentiu que também no meu recado tinha algo mais, e ela quis me dizer, outro dia eu fui até a igreja, conversei com o padre, porque a Simone, você sabe, né, ela tinha umas ideias muito esquisitas, muito erradas, que eram pecado.
essas ideias erradas era quando ela via alguém, que ela conversava com alguém desencarnado. Então, mas assim, eu levei a conversa com ela com todo cuidado. Depois ela chamou meu primo para conversar comigo. Ele também agradeceu muito, coitado. Está muito sofrido. Eu gostaria muito de indicar para ele o Gaem, mas eu não vejo, sabe, ainda Educação, né? receptividade para colocar isso, não. Então, assim, Pois é, eu acho legal isso, porque quando Kardec escreve, ele dá o exemplo de pessoas necessitadas que precisam de comida, precisam de conforto também. Mas o grupo de apoio aos enlutados, né, tem 3 semanas que eu participo do grupo mesmo, né? O primeiro dia não foi o grupo. É impressionante como a gente vê como as pessoas estão sendo acolhidas e sustentadas. A carinha de um que entrou no primeiro dia é diferente do que volta no segundo dia. É muito legal isso, porque é um acolhimento, é um conforto, é uma ajuda impressionante. Hoje eu vi isso claramente no posicionamento de 2 pessoas que eu não tinha visto ainda, que estão sofrendo, mas que estão com um semblante melhor. Começando a entender. Então, essa ajuda, ela é fundamental. E você pode ter certeza que você não está se vendo, mas eu estou te vendo, e você está mudando. que bom. E olha, veja só, quando ela coloca, por que tão singelo, trágico, né? E não. Certo? Por que tão singelo o traje? É para não, olha só, o traje é aquilo, a vestimenta nossa, né? Da forma simples, sem rebuscamento, sem, né, trazer uma ciência complexa, para que a pessoa, quando nós vamos levar a doutrina espírita, leva com tranquilidade, com singeleza, né? Veste com singeleza as ideias, com tranquilidade. Kardec traz esse exemplo aqui para a gente como a singeleza é uma coisa incrível, né? Tá certo que tem a palavra lá, como é que chama lá? Gravado? Gravado. Como é que chama a palavra? Gravado. Gasofilácio. Gravado é depois, é assim. Mansarda, uma coisa é Gravado, né? gravato de mansarda. Isso é do próprio tradutor, né? Que é... No Google informa que são palavras muito antigas. Palavras que não O Evangelho foi né? traduzido perto de 1900 e qualquer coisa, né? No iníciozinho. Uma adaptação dos nossos dias. Vou reescrever. E era uma linguagem assim, totalmente, né, erudita, rebuscada. Mas até hoje ela é válida. Eu não modificaria nada, tá? Eu só pego as palavras que eu não conheço para a gente poder conhecer. Mas é isso mesmo. Então, de forma singela, e sem preocupações de convencimento, de nada, simplesmente vestindo um traje singelo, vestindo a nossa capacidade de doação de forma singela, sem, né, Isso que a Vilma sem fez muita com a coisa, prima, tá? com a prima dela. Com tranquilidade, né? Sem focar no assunto que a pessoa não está pronta para receber. Isso. Na linguagem. Vamos no óbvio da É o Ju? Miranda que O Miranda aqui. Passa lá. Passa lá. Eu me lembrando aqui de fatos passados, uma vez na Fundação Caritas, fazendo atendimento fraterno, eu recebi um jovem filho de um empresário famosíssimo, inclusive internacionalmente. E a gente conversou uma meia hora, uns 40 minutos, sem querer convencê-lo, mas conversando com ele, né, dentro das coisas da doutrina, naquilo que pudesse esclarecê-lo
no final, ele já bastante emocionado, virou para mim e disse assim: Senhor, eu nunca consegui conversar com meu pai menos da metade do tempo que eu conversei aqui. Mas fala mais alto, não, senhora, não. É. Aqui você pode falar alto. Ele disse que nunca tinha conseguido conversar com o pai dele menos da metade do tempo que a gente conversou. Tá? Ou seja, as necessidades, as carências estão efetivamente em todo lugar. E fora estar em todo lugar, todos nós necessitamos. Ao mesmo tempo, eu estava pensando aqui, e passa pela minha cabeça, quantas e quantas vezes eu fui socorrido. Do nada, sem mais nem menos, de repente aparecia alguém e me trazia oportunidades e possibilidades que eu não estava sequer cogitando. E isso não foi uma vez ou duas, não, gente, foi um monte. Sabe? Então, na minha gratidão pela vida e pelas pessoas que me deram a mão, eu parei de citar nomes, porque eu não quero cometer injustiça. Sabe? Isso é muito, né? Né? E outra coisa, lá, Joatuba, que é um lugar, um centro bem simples, bem humilde, Regina já teve lá, Valdemar também, eu escolho a roupa que eu vou para lá. Exatamente, não vou com a roupa que eu trabalho normalmente lá, em hipótese alguma. Você não vai de calça de preguinha lá, não. Não vou. Nem Nossa. sapato de cromo. Nem de sapato de cromo. Exatamente. Então é isso. Eu acho que todos nós necessitamos. E as oportunidades aparecem para nós todos. Né? Às vezes, um simples ato, alguma coisa extremamente simples, toca a pessoa de uma forma tal que, mesmo na Fundação Caritas, nesse trabalho, anos depois, pessoas que já estavam lá na casa funcionando, chegavam para mim e diziam: olha, muito obrigado, a primeira vez que eu vim aqui, porque as suas palavras me ajudaram muito e tal. Eu falei: não agradece a mim, não, agradece a Jesus. Eu só fui instrumento para falar com vocês, né? Porque são fatos que tocam as pessoas. Quando a pessoa é tocada, ela realmente dá um valor extraordinário. A gente ser bem recebida é um negócio assim fantástico. Porque a gente, quando entra com vocês, aconteceu com vocês, com a Letícia, comigo, nós entramos num grupo formado. Né? O grupo era Valdemar e Regina, Viu e Miranda, Terra e Cláudia e Alcione. Aí vim eu. Eu nunca me senti tão bem acolhida, tão bem recebida num lugar assim. É que você é boazinha. Não, tem verdade. Não é não? Eu falei que eu também não sou. É bonitinha. E Letícia também. Mas é sério isso. Essa acolhida, isso é de uma importância tremenda. Que, principalmente, quando você vamos fazer isso assim, assim, resolve todo mundo. Agora, se a gente resolvesse aqui fazer alguma coisa, o grupo estava começando. Mas o grupo já era formado, o grupo já tinha o ritmo do próprio grupo. Né? Mas a gente pode tirar também. Mas a gente não aceita, tem que fazer votação. A gente que estou por último, Eu tô 2, 4. Ó, nós já somos 4, nós já conseguimos fazer barulho. Vamos deixar o senhor ter algum comentário? Você já tem peso, você não sai daqui de jeito nenhum. Alcione, tem algum Oi. comentário para nós? Não, nenhum comentário, não, Valdemar. Estou ouvindo. Obrigada. Tá, João. Então vamos lá para o óbvio da viúva? Vamos. 5 e 6, sabe? Tá, joia. O óvulo da viúva. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, frente-se ao lugar onde eram guardadas as oferendas no templo. Ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas de valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo
que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo que tinha para seu sustento. Marcos, capítulos 12, versículo 41 a 44, e Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. 6. Muita gente deplora não poder não fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes, e se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos, não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto. Esta segunda intenção, que esses tais porventura dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo de seus corações, se eles os perscrutassem, anula o mérito do intento, visto que com a verdadeira caridade o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar, com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais a descobertas de tesouros, de uma favorável ensancha aleatória, do recebimento de inesperadas heranças, etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem, nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo e, ainda menos, a missão dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem o serem punidos pelas decepções. O Livro dos Médiuns, segunda parte, itens 294 e 295. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro se pudesse socorrer, em larga escala, a indigência. Mas se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo, desde que se não tenha dinheiro. Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. A gente não precisa fazer muito, né? Basta fazer um pouquinho de coração, que tem valor. E fica bem claro aqui, né? Que todos podem dar. Todos têm alguma coisa para dar. De si. De si. E, às vezes, nem é só de si, não. Até materialmente. A gente vê, às vezes, pessoas pobres que ajudam o vizinho, socorrem, né? A moça que trabalha comigo, ela tem ajudado muito
uma vizinha dela que está com câncer, sem condição de trabalhar. Então, lá em casa, quando sobra comida, ela leva, eu falo, leva, Cláudia. Ela fala, hoje eu vou levar para minha vizinha. Porque segunda eu levei para mim, então hoje eu vou levar para minha vizinha. Eu faço coleta de reciclável lá em casa. Ela, quando tem lata, ela separa as latas, leva para essa vizinha, que ela vende, que é a única renda que ela está tendo é de venda de lata. Então, a gente vê a solidariedade daqueles que têm pouco, mas que sempre tem alguma coisa para dividir, né? Ela, aliás, Corina sempre manda doação, né? Roupa das crianças, brinquedos e tudo. E teve uma vez que veio muita coisa. Quando foi no dia seguinte, ela trouxe 2 sacolas grandes. Lembra, Télia? Eu levei para sua casa. E falei, quem doou isso foi a Glau, que trabalha comigo. Como ela levou muita coisa para a menina dela, ela tirou uma série de coisas da menina e trouxe para a gente doar. Você ia levar meio, ela chegou lá com 2 sacolas de brinquedos, roupas, tudo arrumadinho, limpinho, dobradinho. Então, tem esse espírito também de que pode fazer alguma coisa, né? Eu acho que isso é que a gente se colocar, sabe, a caminho com Jesus, independente de posição financeira, social, qualquer uma. Isso que eu acho que é o agente se colocar a caminho. Eu só não entendi aqui o que ele quis dizer, que tem mais valor aquilo que você tira de você do que aquilo que você... que é o que sobra. Uma coisa, a Letícia, por exemplo, hoje ela colocou lá no grupo que ela está cheia de brinquedos para poder doar. Ela está doando porque ela não precisa deles. Teria menos valor do que se ela estivesse precisando do brinquedo e desse? Eu não consigo ver essa diferença no valor. Eu acho que tem tanto valor quanto ela se dispôs a dar. Porque tem gente que não usa, não precisa, mas não dispõe, né? Eu achei que o valor é igual. Acumula, né? Mas eu acho que seria, Você no acha que é igual? caso de uma necessidade, não. Uma pessoa está com uma necessidade e você só vai atender a necessidade daquela pessoa que você está vendo ali na sua frente, se você estiver sobrando. Eu acho que é diferente. Você vê a necessidade, não está sobrando, você está com o suficiente para aquele momento, você reparte o que você tem. Eu fiz comida para o meu almoço. Aquele almoço dá para mim. Mas aparece uma pessoa com fome, sem nada. Seria eu dividir o meu almoço com a pessoa. Ou dar ele todo. Eu acho que é diferente, sabe? De dar o que sobrou. Foi até da vez que eu falei assim, a gente pode se arrepender. Porque quando não sobra e você dá, você fica assim, eu vou ter que comprar. Por que eu dei? Por que eu dei? Acho Ô, que dói gente, mais, né? Assim, para quem não está, né? Evoluindo. Não, eu acho Para quem não está evoluindo, porque uma coisa eu estou limpando minha casa, estou, né? Tô Você podia jogar doando. fora, podia deixar ali, Não, vou dar igual tem gente que trabalho, para faz depois vou ter isso. que entregar no Tem seu... gente que pega e o brinquedo tá bom e vai vender. E
pego, o brinquedo tá bom, eu já fiz pacotinho para doar, né? Já fiz essa coisa assim. Tá bom, eu poderia vender? Poderia, mas eu quis doar, entendeu? Então, eu acho que tem várias questões, Tem assim. esses grupos de desafio aí, o pessoal vende tudo que está muito bom. É, O negócio custa 200, vende por 20, mas vende, né? Eu acho então, acho que não sei, eu tem acho que tem um vários, valor eu de acho que você tem fazer isso, assim, Bruno. a pessoa, sabe? Por exemplo, eu sei essa doação minha não é muito significativa, né? Igual colocou aqui na, aqui que é o que vale, né? Que Jesus coloca, que ela está doando o que ela precisa. Então, tem doações que você sabe que é mais assim de. E tem doações que realmente você fala, nossa, eu fiz uma doação que necessária, igual assim, você vê a dor do outro e você acaba compadecendo e vai e doa até o que você não pode, ali não tem no momento, mas aí você pensa assim, não, uma hora eu vou conseguir aquilo, Deus vai prover, aquela pessoa precisa mais. Então, você sabe que aquilo é diferente. A doação, até a pessoa sente que é diferente, assim. Acho que passa na consciência, né? Consciência levantada aqui. Aquele momento da parábola do bom samaritano, né? Foi movido de íntima compaixão, né? É, Então, quando você é movido realmente por uma íntima compaixão, você não pensa que você está precisando daquilo, você desapega e doa. Depois você pode até falar, nossa, agora eu vou ter que comprar. Tem que comprar um casaco, eu estou de daquele que eu gostava tanto. Vamos ver o Alcione, que ela está com a mãozinha levantada. Pode dizendo. Eu estou aqui refletindo, né? E tenho uma experiência interessante, ainda da época da mocidade, que eu fiz parte da mocidade, o precursor da União Espírita Mineira. E lá nós tínhamos uma tarefa, que era a tarefa da campanha do quilo. E, na época, a gente tinha rotas. Os jovens saíam com as sacolas na mão, eram umas sacolas de lona, e a gente tinha as rotas onde a gente ia pedir. Era um trabalho organizadinho no dia anterior e um grupo de jovens entregando nas casas um papelzinho avisando que no dia seguinte a gente ia passar a recolher. E no dia seguinte, que era o domingo, outro grupo ia recolher. E a minha rota, ela incluía o bairro de Lourdes e um pedaço do Carlos Prates. Eu não sei por que era assim, não, mas era assim. E o que acontecia? Quando a gente passava no bairro de Lourdes e fazia os pedidos, a gente não recebia nada. A gente voltava com as sacolas vazias, vazias. As pessoas não nos recebiam. Aconteceu até umas coisas engraçadas, né? Às vezes soltava literalmente os cachorros na gente, sabe? Os cachorros da casa. A gente tinha que sair correndo. Aí, como a gente tinha 18, 19 anos, a gente morria de rir daquilo tudo, né? Mas era assim. E quando a nossa rota era no Carlos Prates, a gente ia nos bequinhos, acho que ainda tem. No Carlos Prates tinha muito umas vilas, assim. Você entrava um corredorzinho e tinha um barracão do lado do outro, do lado do outro, do lado do outro. E a gente ia ali. A gente voltava com as sacolas tão cheias que a gente, por exemplo, nós que éramos moças, né, mocinhas, a gente ficava aguardando os companheiros rapazes para ajudarem a gente a deslocar as sacolas, de tão cheias que as sacolas vinham. E eu, pessoalmente, assisti a cena de uma senhora jovem, num barracãozinho, viúva, igual o óbito da viúva, que ela agachou assim debaixo da pia e pegou uma lata de arroz que tinha lá. A lata de arroz estava pela metade, ela dividiu metade, pôs metade na nossa sacola e a outra metade ela ficou com ela. Então, isso para mim foi uma lição de vida, uma coisa impressionante. Eu, pessoalmente,
na minha autocrítica, eu acho que eu não dou nada do que me falta. Eu também não. Tudo que me falta, eu conservo. Eu só dou do que me sobra. A minha sorte é que eu faço um trabalho de doação de coisas que não são materiais, que é minha escuta, minha palavra, a minha presença. Então, eu acho que é o que me salva. Agora, materialmente, que eu me lembre, eu não dou nada do que me falta, só dou do que me sobra, né? Dona Marieta Nobre, lá da Fundação Carita, talvez Vilma, Miranda e Regina e Valdemar se lembrem desse fato. Eu também fiz parte do enxovalzinho com ela, logo que eu era recém-casada. Eu morava no Anchieta, né? Então era fácil para eu estar na tarefa do enxovalzinho. E isso, ela fazia o enxovalzinho dentro da casa dela, no apartamento. E ela né, relatou esse fato, e eu sei que é verdade, porque eu estava lá no grupo. Ela, naquela época, usava fralda de pano, né? E ela, então, recolhia fundos e comprava o tecido para a gente fabricar as fraldas, né? Cortar e embaiar. E eu não sei por que cargas d'água faltaram os fundos, faltou o investimento, e não tinha como, ela não tinha fraldas, e ela tinha o compromisso de entrega daquelas fraldas, eram muitas enxovais. E ela não teve dúvida, ela foi no armário, na rouparia dela, pegou os lençóis de uso da casa, transformou tudo em fralda, e ficou só com o lençol que estava na cama, e transformou tudo em fralda. Aí, isso eu não presenciei, mas eu ouvi ela contar, que na outra semana, uma sobrinha dela desfez, eles eram de Santos Dumont, e uma sobrinha dela desfez um noivado. E ficou muito desiludida, muito desencantada com o noivado desfeito, e falou, escreveu para ela, sei lá como é que foi, e falou com ela assim: eu não quero nunca mais nem ver meu enxoval. E eu vou levar tudo para Belo Horizonte. Aí ela ganhou um enxoval novo da sobrinha que não casou, no lugar daqueles lençóis usados que ela tinha transformado em fraldas. Aí realmente eu acho que é o exemplo da virtude, né? E eu tive a felicidade e a responsabilidade, né, de assistir a documentar esses dois fatos. É isso que eu queria dizer. Alcione, você Oi. trouxe um exemplo do que eu queria falar aqui. Exemplos como esse seu, eu tive a oportunidade de ver alguns similares, semelhantes, menores, não importa, no meu começo da doutrina espírita, com o casal Elcio Girodo e a dona Antonieta Girodo. Eu frequentava a reunião deles, e na União Espírita Mineira eles tinham uma reunião em casa também. E ela, o tempo todo doando, ajudando, era cimento, era tijolo, era telha, era roupa, o que precisasse. E aí eu disse para ela, falou, oh, quero ajudar. Aí um dia ela me ligou e disse assim, Brando, eu estou precisando aí de um dinheiro porque tem uma casa aí, a chuva começou, tem uma casa que está destelhada e precisa. Aí eu falei, mas dona Antonieta, esse mês eu estou apertado, tem muito pouco dinheiro. Ela falou assim, ó, se você me permite, não se preocupe não, a espiritualidade se encarrega de repor isso para você rapidamente. Ou seja, o que eu queria colocar é o fato de que, quando você faz o bem, tudo conspira a favor.
E, com certeza, as coisas realmente vêm e vão acontecendo assim, de forma inesperada, inclusive, né? Tem um exemplo, se não me engano, da Madre Teresa de Calcutá, que um dia, lá no asilo que ela cuidava, não tinha absolutamente nada de comida. Ela chegou para o pessoal e disse assim: coloca as panelas no forno, põe água e coloca para ferver. Mas, irmã, não tem o que pôr, não tem. Vai aparecer. E apareceu. Apareceu lá um caminhão e deixou alguns sacos de macarrão, né? Então, na verdade, são situações, por exemplo, algo simples que eu vivenciei também. A gente estava fazendo a creche lá no bairro Copacabana. Tinha semana que eu dizia: o dinheiro vai acabar. E aí aparecia alguém, trazia dinheiro, aparecia alguém para ajudar, sabe? Tudo conspira a favor quando você faz o bem. Não tem como não acontecer. Isso é verdade. Nós temos que fazer uma outra reflexão também, né? O exemplo que Jesus trouxe para nós aqui foi o sacrifício do interesse pessoal. Ok? Eu posso ter até necessidade, mas o sacrifício do interesse pessoal faz com que a gente sublime a caridade. Não há caridade quando não há sacrifício do interesse pessoal. Então, se eu, por exemplo, dou, sabendo que os espíritos depois vão me ajudar a ter, eu não estou doando, eu estou trocando. Isso é um assunto que é... Não, eu não coloquei Não, como eu sei, negócio. eu sei. Não, mas eu estou dizendo da minha parte. Se eu faço isso com essa intenção, pode ser que até as pessoas falem assim, mas não pode isso estar dentro da minha intenção, Mas do eu não meu posso sentimento. confiar. Não, Deus proverá. Tipo, é uma confiança, não é que eu estou querendo que ele Pois é, me mas veja só, coloque. só há verdadeira caridade quando há sacrifício do interesse Não, pessoal. no Ou seja, momento, sem a minha interesse intenção é nenhum. caridosa, Então faça e deixa, esquece. Né? né? Mas a gente confia que, assim, não é uma confiança de que eu vou ter aquele material. É a confiança de que Faça o bem. é de fazer o bem, que isso vai me fazer o bem, é Ok. isso mesmo. Olha o que Kardec fala aqui. Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos. Olha só. Ser útil não tem interesse pessoal, definitivamente. Eu só sou útil quando não tem interesse pessoal. Entendeu? Senão eu estou fazendo troca. Mas aí eu acho que realmente, aí tem a intenção. É a intenção. É a intenção que vale tudo. Eu tô sendo útil sem interesse pessoal. Então, Não, mas isso não me tira também a minha confiança de que Deus tá ajudando a todo mundo, entendeu? não resta a menor dúvida, Deus vai sempre ajudar, porque ele que não vai atrapalhar. Né? Com certeza, Deus nunca atrapalha. Mas veja, essa é uma confiança integral em qualquer sentido, até mesmo na maior penúria. Né? Então, não é isso, nós estamos falando o seguinte: Kardec diz assim: com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. Ou seja, o que eu faço não tem interesse pessoal nisso. Né? Depois ele vai dizer: o ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar o indivíduo, o homem, no seu trabalho, pelo emprego das suas forças, de sua inteligência, de seu talento, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Então, veja, esse óculo da viúva ele tem um significado muito especial. Em cada vez que eu vou ser útil a alguém, se eu careço de paciência, eu vou procurar a paciência em mim, buscar isso daí para eu dar a paciência ao outro. Então, o recurso de que eu careço, eu devo buscar nos talentos que estão, às vezes, aí abandonados por mim. Ah, quem sou eu para fazer isso? Então, todos nós temos recursos.
principalmente daquilo que a gente carece. Quando nós carecemos de alguma coisa, é aquilo que nós precisamos doar. Olha só que coisa engraçada esse tal do óvulo da viúva. Traz uma outra situação e Kardec disse aqui para nós. Né? Ele deve procurar pelo seu trabalho, pelo emprego das suas forças, de sua inteligência. Olha só o que ele está colocando. De seus talentos. Ele não falou que é dinheiro, ele não falou que são coisas materiais. Todo esforço nosso em adquirir aquilo para que a gente possa realizar. Aí sim eu estarei dando o óvulo da viúva, porque ela deu do que ela necessitava. Né? É só uma metáfora. Assim. Porque a palavra de Jesus não pode ficar assim colocada como se não tivesse nada a ver com qualquer situação da vida do indivíduo. Então, no lugar que não tem carência, e aí? Qual que é a sua carência? Não é material. Porque Agora, também a matéria eu não levo, eu tenho outras carências. o caso, por exemplo, da gente doar os brinquedos das crianças, né? Tem um artigo na Revista Espírita que eu nunca me reconheci tão idiota como quando eu li aquela revista. Por quê? Porque eu não soube educar meus filhos. Seriamente. Porque se eu quisesse educá-los na generosidade, eu jamais falaria assim, pode dar, meu filho, porque depois eu compro para você. Isso não é generosidade, isso é troca. Certo? Pode dar, ou seja, pode dar. Filho. Mas olha o detalhe. Mas não, Tem peraí, só complementar. Só para complementar. Veja, porque se eu quero falar sobre generosidade, eu não posso ter nenhum interesse pessoal. Eu estou colocando nele uma sementezinha dizendo, você pode dar que eu vou te complementar. E quando a gente se refere isso a uma criança, e ele tem a gente como poder supremo, nós fazemos a mesma coisa em relação a Deus. Eu vou dar, porque Deus vai contribuir comigo. Isso é generosidade? Não. Ainda não estamos nessa fase. Mas veja, o que nós estamos colocando aqui? São situações em que cada vez mais que nós amadurecemos a inteligência das leis que nos regem, que nós amadurecemos a nossa própria intimidade, o sentimento em que a gente faz as coisas, é que nós vamos procurar entender um pouco mais. Vamos procurar, não, vamos conseguir entender. Isso leva tempo, não é de uma hora para outra. Então, são pequenos trechos, são pequenas ideias que nos procuram, né? E quando a gente realmente realiza sem nenhum interesse pessoal, nós temos olha só, uma consequência que não é interesseira, mas uma consequência de uma felicidade indizível, que ninguém contém. Então, a forma de educação, esse termo chama as primeiras lições morais da infância. Ela está na Revista Espírita, fevereiro ou março de 1864, se não me engano. Eu tenho ele aqui. É interessante, porque ele mostra que, às vezes, a gente está até pensando que está fazendo certo. Mas ele mostra que não é bem assim. Né? Então, é aquilo. Como é que nós estamos semeando essa semente? Né? Então, agora, voltando ao caso da obra da viúva, eu acho que o ponto central desse texto de Kardec, para mim, é esse daqui. O ponto sublimado da caridade nesse caso, ou seja, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade
nesse caso, estaria em procurar ele, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Não estou falando de generosidade, que não pode ter interesse pessoal. Então, Ademar, eu poderia entender assim, peraí. eu poderia entender assim também que eu vou procurar, né, através do meu esforço, e todas essas coisas que eu escrevi aqui, que eu não consigo ler, é que eu vou procurar, através desse talento meu, né, esse meu esforço, eu conseguir repor a mim mesmo o que eu doei. De que forma? Eu não estou conseguindo De entender. satisfação pessoal? Não, estou falando assim, se você se esforça usando toda a sua capacidade, né, todo o seu trabalho, você está, no caso, agora falou, você deu alguma coisa, né? E aquilo vai te fazer falta, né? Então, você vai usar sua capacidade de reconquistar aquilo, é como se você Recobrar aquilo É, pelo seu esforço, pelo meu trabalho. esforço, entendeu? Poderia? Pode qualquer coisa, mas desde que não seja apego às coisas materiais. Não, eu Entendeu? não entendi. Ah, eu Tô vou falando dar minha assim, caneta, porque... Então, depois eu vou lá e compro outro. Você diz em termos Quando de eu puder, eu compro força, outro. Isso Não, eu vou trabalhar. Não, eu entendi que energias, o que que seria? eu vou trabalhar, eu posso te dar. Dá para alguém está precisando da caneta, eu dou. Aí depois não tem problema. Eu vou trabalhar, com o meu esforço, eu vou comprar uma outra. Mas você estava falando de coisa material? não, qualquer Não. coisa, entendeu? Qualquer coisa. Eu vou usar o que Deus me deu, né? Para eu conseguir mais do que aquilo que eu já dei. Ou eu até posso atender a outras pessoas e suprir minha própria necessidade. Sua inteligência, suas forças. Isso é uma coisa natural. O problema aí vem a outra parte da situação, que é o apego à coisa material. Tá? E apego à coisa material é que nos faz não doar com generosidade. Nós podemos até doar, mas não é generosidade. Então, eu estou apegado aqui. Tá? Então, mas essa calça, Deus me diga, eu vou doar essa calça, o terno, entendeu? Valdemar, O defunto que vai ser enterrado, vai estragar lá, vou doar. Valdemar, quando Estou dando exemplo assim. a Lilia foi embora, né? Ela tinha tanta roupa bonita, eu já falei isso, mas tanta coisa que eu falei assim, meu Deus, eu vou doar isso. Não faz o menor sentido. A pessoa que vai receber nem vai aproveitar aquele tanto, vou ter que ir ao campo. Eu tive um trabalho enorme, relacionei, coloquei preço e vendi tudo da Lilian. Aí, consegui esse dinheiro, fui ver o que tinha alguém precisando, comprei um monte de tecido e fiz lençol até no vidro. Mas esses são os talentos, esse é pelo seu lugar, trabalho. a Julinha trabalhava lá no hospital, ela trabalha, Pois é, isso que eu estou falando. entendeu? É pelo seu trabalho, É. pelo seu É talento. nesse sentido que eu quero, proposta. que eu quero te falar. Olha, qualquer coisa que a gente faça sem interesse é ser útil. E Né? tem coisa que não. Se for por interesse, já não é utilidade, já é interesse. Né? Mas eu vi, você ia falando, eu te cortei aquela hora e não deixei você falar. O que você Eu estava estava falando? falando da generosidade. Você eu vai falo- dar e depois eu faço, olha, eu te dou isso aqui, Toma isso aqui que depois eu te dou. depois eu te dou isso. Você experimenta tirar um pirulito do menino para dar para o menino pobre. Você pode comprar, ele doar ali naquela hora, tem um valor tão grande se você conseguir fazer ele. Você pode dar um pacote para ele depois, porque ele estava lá abrindo, porque o menino quando ganha as coisas quer na hora. Então, você vira para ele e fala assim, não, meu filho, pode dar. Eu estava aproveitando essa frase. Depois eu te dou outro. Mas aí não precisa. Mas você vai dar outro. Você poderia não falar, mas você vai dar outro para ele outro dia, outra hora, Aí você- quando chegar em casa. Aí Mas ele você tinha não dado despertou naquela nele hora. a generosidade de Aí dar eu e de acho que despertou, gente. Ele Às tirou vezes tem dele gente naquela. diferente, às vezes ele tem um saquinho, aí ele tá chutando um, e aí o menino está do lado pobre, ele vai lá e entrega. E ele, por si só, depois pega outro e começa a chupar. Sim, mas agora se ele tinha só aquele. Não, quando chegar em casa eu te dou outro, já é gente.
Isso para uma criança já é muito, eu acho que já ensinou muito. Vamos dizer, nós estamos tentando ensinar. Eu acho que Mas a eu queria falar que eu ia enviar para generosidade você, não seria. é por isso que eu acho que não é tão. Você não fez tão errado assim, no meu modo de ver, né? Vamos criar uma escala. A generosidade vai de 0 a 100. Ah, A meu ver, de 75%, 80% para cima, é missionário. É Madre Teresa de Calcutá, é Chico, o Chico, Divaldo, e por aí vai, né? Dos 75 para baixo, estamos nós. Tem aqueles que realmente a generosidade é 0. tem. E tem aqueles que a generosidade é 1%, 2%, 3%, 5%, 6%, 10%, 15%, 20%. Eu acho que é um aprendizado. Treinamento, né? Exatamente. E é um aprendizado, é um treinamento, como ela disse, que a gente vai fazendo no decorrer da vida e a gente vai melhorando. Eu estou que nem Alcione. Materialmente, eu dou do que me sobra. Não me faz falta nenhuma aquilo que eu dou. Sabe? Mas melhor do que eu ficar usurário guardando no banco e não querendo dividir com ninguém. Então, são escalas de valor que a gente vai adquirindo na medida em que a gente vai evoluindo. Mas eu acho que aqui, no estágio que a gente está na Terra, eu não acho que tenha ainda pessoa que a generosidade seja 0. Todo mundo tem alguma coisa de bom, de boa, todo mundo ama alguém, até o criminoso não ama alguém. Então, eu acho que, em termos de caridade, é a mesma coisa. Todo mundo enxerga alguém de alguma maneira e dá alguma coisa para alguém. Eu acho que Essa escala de valor, na realidade, é difícil de ela- quantificar, né? mas ela só pode ser aferida por cada consciência, É. tá? Por nós mesmos. Nós não podemos julgar os valores de ninguém, ok? Nós estamos estabelecendo um valor máximo, que é o completo sacrifício de cada criatura daquilo que ela pode realizar, daquilo que ela realiza. Então, esse seria o valor máximo, tá? Seria o valor máximo. Agora, se eu consigo me sacrificar, mesmo com uma certa intenção ainda, já tem valor. Não resta a menor dúvida que nós já estamos adquirindo valor. Se eu consigo dizer assim, não, eu vou fazer porque depois eu consigo comprar outro, tudo bem, mas se eu não conseguir, eu não vou fazer. Quer dizer, essa escala de valores... Não, você não conseguiu, você já fez, já deu, então Aquela, você pode fazer. aquela escala de renúncia, isso é próprio de cada individual, de cada pessoa, tá? Que nós não podemos julgar, né? Mas aonde que nós vamos adquirir este padrão? A renúncia maior foi de quem até hoje? Foi do próprio Cristo, né? Deixou esse, como é que Joana fala? Um céu cheio de estrelas, né? Como é que é? Para vir plantar aqui na terra um reino no meio da selvageria, do deserto de espiritualidade. Ele se sacrificou com tudo, né? Não nasceu em berço de ouro, nasceu na manjedoura, e olha só, todo o processo de sacrifício dele, pessoal, para que pudesse plantar aqui na terra a lei de amor. Então, este é o mais alto grau de sacrifício que nós podemos ter. Não tinha pedra onde recostar a cabeça. Trabalhou como carpinteiro, né? Teve que tirar o sustento para a família, né? Foi sacrificado, sacrificou-se, né? Mostrando o valor do espírito e não o valor da matéria, nesse sentido.
Então, veja, ele é a criatura que nós temos como modelo, como guia, né? Mas para alcançar esse extremo, nós vamos demorar. Então, o mínimo de sacrifício que a gente possa fazer já é um. Mesmo que seja assim, ah, não, eu vou poder comprar outro, mas depois não pode, acontece alguma coisa, aí eu tenho que ter realmente esse desprendimento já de não ter mais esse interesse. Ô, Senhor, como é que é? Eu fiz isso, o Senhor não vai me dar agora? Né? Então, é esse ponto que eu acho que é principal. Mas essa escala de valores é pessoal, não tem jeito, é de cada um. Né? Não foi ele. Você fala da educação, né? E eu fiquei pensando nisso, como também a gente vai conduzindo nossos filhos a ser ou não generosos, né? Porque às vezes vem uma vontade dele de dar um brinquedo dele para uma criança, isso eu já vi. E às vezes aquele brinquedo é que foi caro para o pai, né? Ele Que não dá, de um jeito, não. E aí você está. A gente ensina o A egoísmo. gente acaba ensinando, né? Ou quer, né, sendo generoso, sendo valorizo, mas tem certeza que você quer dar? Você não vai sentir falta do brinquedo depois? Aí tem Kardec que vai ensinar isso mesmo. A gente, Sentimento, a gente não, e a gente desperta, né? A gente fala algumas coisas para a criança que vai despertando essas dúvidas, essas questões nela. trazendo spoiler da mensagem, né? Eu acho que eu já passei por vocês uma vez, vou passar de novo. Mas ele diz assim no final: não existe uma escola de pais, certo? Mas é preciso que os pais se eduquem para poder educar. Olha só. E o Espiritismo mostra isso com certeza. E não só nas nossas relações materiais, mas nós temos que pensar que nós estamos junto a espíritos também, que nos veem, que nos olham, que nos seguem, que ficam junto da gente, independentemente da gente estar vendo ou não. Né? Então, nós estamos nessa relação constante com os espíritos. Então, é interessante esse trabalho que Kardec faz, de inocular o vírus, né, do egoísmo, da inveja, entendeu? E uma série de coisas que ele vai trazendo ali para a gente poder aprender, nesse nosso relacionamento normal com as nossas crianças, trabalhar o sacrifício do interesse pessoal. Né? E a competição, ela é muito vivaz, né, na sociedade. Isso faz com que a gente incinta, né, os filhos a essa competição, assim, né? Então, o cuidado do que você fala, de como você pede coisas para os filhos, né? De como nossa, é o tempo todo, né? Então, pode deixar lá que eu acho que está escutando a senhora falar? Tá, né? Então, Letícia, é o seguinte: qual seria o óbolo da viúva no meu caso, por exemplo? Se eu quero ensinar a generosidade, eu devo, e não sou generoso, eu devo buscar a generosidade. Concorda? Então, o óbolo da viúva é a gente dar aquilo que a gente carece. Então, veja só, todo aprendizado vai lhe ensinar a dar o melhor para aqueles que estão junto comigo, e não aquilo que eu sou, mas aquilo de que eu careço para a minha espiritualização, naturalmente. Tá? Então, eu tenho que reconhecer os meus defeitos, trabalhando com isso, ou seja, me autoeducando para que eu possa educar. Olha só que interessante que é este óbolo da viúva, visto por esse aspecto puramente espiritual. Porque o material passa, né? O material passa. A gente adquire de novo, né? O material passa. Passa nessa encarnação, passa na outra, entendeu? Vai Roda, cai, tem que ficar tudo fora da a gente vai para o buraco lá de 7 palmos lá. Acho que nem é mais 7 palmos, para economizando, né? Então, a gente vai para lá, deixa tudo aqui.
gente. Então, veja, são situações, né, que é a minha escala de valores, né? Essa escala de valores para a alma, para o espírito, não para a personalidade. Certo? Essa é a escala que a gente vai aprendendo. Por exemplo, eu chamo de palácio o apartamento que eu moro, porque, por origem, nunca tive uma casa tão confortável igual tem hoje. Eu já aprendi. Eu agradeço o empréstimo que ele está me concedendo enquanto eu estou aqui. Então, elas são as escalas que a gente vai aprendendo aí pelo caminho. Muito bem, são 21 e 27. Engraçado, eu nunca tinha pensado assim. Que o óvulo é a nossa doação do Senhor. Então, o impaciente Tem que dar paciência. tem que dar paciência, fazer esforço. Né? Ele tem que se Senão, educar, Vaidoso, aprender a ter paciência, ser paciente. tem que se desforjar, né, desse sentimento e transformar essa vaidade em uma humildade. Olha, é muita coisa. Tá? Não vamos pensar assim, não, senão nós vamos ficar devendo demais. Mas cada um pensando sabe da qual sua que é o meu própria óvulo. necessidade. O que lhe é necessário? É isso. Então, é isso que eu vou trabalhar. Depois desse necessário, vai ter outro necessário. Depois do outro necessário, vai ter outro necessário. A gente vai despertando, né? Na verdade, nós sabemos o que pega, né? É o que tá Mas pegando. aí é o que está pegando. E aí, de repente, aquilo nem era tão assim, aí tem outra coisa pegando, né? Porque você vai superando, né? Você supera aquilo, mas aí, de repente, aparece outra coisa. Tem uma das traduções do Evangelho que fala que a viúva deu aquilo que lhe era do seu sustento. Né? Que é um pouco diferente do que é necessário. Ele fala, deu do que lhe falta. Aquilo que é do seu sustento. Ou seja, olha como é que é mais profundo ainda quando você olha para isso. A gente pensa no sustento de alimentos, não sei o que, não sei o quê, né? E ela precisa se sustentar de outras coisas. Todos nós precisamos de sustento. Né? Muito bem. Os pobres e expropriados, dá sem esperar a retribuição. Semana que vem. Semana que vem. Eu queria lembrar um fato aqui, um fato da dona Marieta Nobre de novo, né? Porque ela realmente é uma pessoa que não Nobre, se... né? Nobre, o sobrenome é Nobre e ela é o espírito nobre. Eu me lembro da dona Cristina, que é filha dela, e a dona Tia Célia, comentando uma vez conosco, não sei se a Vilma estava perto e ouviu isso. E quando chegava a época do Natal, ela saía, porque ela era professora, né? Então, com o salário de professora dela, ela saía e comprava presente para todas as filhas e noras, para todas as empregadas da casa, para Tudo igual. todos os funcionários do prédio, tudo igual. Se ela desse uma toalha, ela dava um jogo de toalha para as filhas, para as noras, para as empregadas do prédio, para as empregadas de quem ela, né, convivia. E que a dona Cristina falando, a gente era mais nova, né, assim, adolescente, a gente ficava indignado com aquilo. Como uma mãe pode fazer isso? Com uma toalha igual para todo mundo. Não elas comentando, né? Aí, não era justo, né? Na cabecinha delas, não era justo. Ela contou que teve um ano que ela deu uma caixa de sabonete. Aí teve um ano que ela, acho que devia estar com um salário menor, né? Ela deu uma caixa de sabonete para todos os filhos, para todos os empregados, para todo mundo. E que as meninas ficaram indignadas com isso, que ela deu igual para todo mundo. Mas que aí o tempo passa, né? Vão amadurecendo, que naquela época, Dona Cristina falando, né? Eu entendi
E hoje eu realmente admiro a minha mãe. A minha mãe era uma Porque às vezes faltou pessoa... explicar para as crianças, né? Para os Sábia. filhos. Sabedoria. Minha mãe tinha sabedoria, ela falou. E ela não importava se a filha achava ruim, ficava aborrecida, fazia comentário. Ah, não, eu continuava comprando toalha de banho para todo mundo, igual lençol, sabonete, o que fosse. Muito bem, gente. Vamos encerrar, então. Preces. Ai, deveria ser tanta coisa boa que está acontecendo. Que bom. Agradecer as coisas boas. Muitas coisas boas. Letícia. Vou até falar, Flavinha recebeu uma super promoção. A Juju está toda feliz, porque ela foi convidada para fazer uma apresentação num congresso. Então, sabe, é coisa boa demais. Que bom. Fizeram por Eu falei, cara, merecer. eu falo que se o Walter estivesse aqui, ele ia ficar babando com essas meninas. Porque tá babando? Pois é, eu falei, Juju, seu pai está lá, minha filha. Ela me telefonou hoje contar. E vai participar da comissão técnica científica no Congresso Nacional, ano que vem. Então, nossa, eu disse, minha filha, seu pai fazia essas coisas, né? Participar de congresso, esse negócio, essa parte científica. Então, você vai estar indo atrás do pezinho dele. É muito bacana, É. né? E ele está lá. Muito feliz. Ó, faz horas abertas. As galinhas com os pintinhos debaixo das asas. Letícia, alguém especial para pedir? Me veio aqui à mente a minha tia Leila e minha tia Helena, que estão passando por uma fase agora que eles precisam de muita paciência, para Envolvê-las, hein? envolvê-los com muita paz. Gente, eu não estou ouvindo nenhuma palavra. A Letícia está falando baixinho, tadinho. Não, eu estou pedindo para os meus tios para envolvê-los com muita alegria, muita paz, e que eles consigam passar por essa fase da vida deles. É, Ah, vou pedir pela Lilinha. tá bom. Viu? Eu, pelo Aécio, meu primo, que eu citei, que ainda está muito sofrido pelo desencarne da Simone. Irã. Eu vou copiar a Bia e agradecer. Esse fim de semana nós fomos a Barbacena, eu fui encontrar com as minhas irmãs, e como todas estão bem, numa fase tranquila, agradecer todas as vibrações boas dos amigos e da família que rezaram por elas, e elas estão numa fase boa. Então, agradecimento. Eu também queria agradecer, né? Porque a gente tem mais para agradecer do que para pedir. Mas hoje, desde ontem, né? Eu me lembrei desse companheiro e eu queria retornar aqui os meus pedidos para ele, que é o Alexandre Barbosa, que foi um evangelizador nosso lá da casa e que chegou num ponto da vida que não deu conta mais e voltou antes da hora, por opção. Então, eu ontem vi uma foto dele lá, procurando umas fotos da evangelização, e vi a foto, conversei com ele na foto, né? Olhando a foto, conversei com ele. Então, meu amigo, eu estou mandando essa vibração aí carinhosa para você, viu? Onde você estiver, que você possa recolhê-la em forma de coragem e de confiança em Deus. Tá bom, Demar. Passa por aqui. Volta para desenrolar. Que assustei. Eu tenho dois agradecimentos. Um é pelo meu amigo Carlos Sônia, que eu comentei dias atrás aqui, né, que está internado ainda da síndrome de Fournier, mas que já avançou muito bem, graças a Deus está melhor. E o outro agradecimento é para mim mesmo, que sábado eu fiz um desafio, que era fazer um pedal de 100 quilômetros daqui a Santa Bárbara, e eu concretizei, pedalei 7 horas e pouco, e foi muito legal eu ter superado esse meu desafio de bike. Direto, Direto. sem parar. Não, teve paradas, né?
Total de 7 horas com 4 Que já é parágrafos. uma loucura comparar. É. Giovana? Eu quero pedir por todos que estão participando no grupo, que eles tenham ainda mais, inclusive eu, né? Que a gente tenha ainda mais acolhimentos. Cristiane? Eu quero pedir por todas as dores anônimas. Nós temos uma vizinha lá, no apartamento 202, que está bastante debilitada, e hoje eu a vi, ela estava chegando com o marido, e assim, me tocou bastante, sabe? A forma como ela estava andando, e tudo. Então, se eu gostaria realmente de envolvê-la em preces, em bons frutos. Então, vamos buscar nessas boas influências dos bons espíritos, buscar na inspiração em Jesus, nosso querido mestre, como eu sempre digo, o orientador das nossas vidas, da nossa alma. Vamos buscar a inspiração integral e dizer a Ele que, Senhor, estes agradecimentos, este momento em que nós pedimos e nos identificamos com aquelas pessoas que estamos pedindo, e já é a nossa prece, Senhor. Apenas então temos que dizer que estamos muito felizes por estarmos aprendendo mais, por estarmos neste grupo aqui que nos auxilia na nossa caminhada, envolvendo a todos do grupo, o Cláudio que não pôde vir, que está debilitado pela gripe, o Davi, a Aninha, o Gabi, meu irmão, o Wellington, Leda. Esses que já participaram ou participam conosco ainda, eles também sejam envolvidos nesse seu abraço amoroso, nesse ambiente de paz, de alegria íntima, nesse ambiente de querer realmente melhorar para servir melhor. É isso que temos que dizer, Senhor. Muito obrigado por tudo. Abençoe sempre esta casa que nos recebe, nossos amigos, Bia, que mora aqui, a sua companheira aqui, que é a moça que nos serve também. Oh, meu Deus, tanta coisa. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Assim seja. Ô, bem, você melhorou? Ainda não, Não? ainda não. Travou hoje? Travou?